O presidente Lula disse hoje que pretende mudar as regras do imposto de renda. Nós queremos voltar a uma reforma tributária sobre a renda. E o governo confirmou nesta quinta-feira que irá ampliar a faixa de isenção do imposto de renda. Você sabia que o imposto de renda no Brasil foi criado em 1922? Primo, já faz um século que estamos lidando com essa burocracia. E a cada ano que passa, novas alterações surgem, o que confunde a cabeça de qualquer pessoa. Quer saber quais são as novas regras do imposto de renda em 2023? Nesse vídeo vou compartilhar as novidades desse ano, além de te fazer entender de uma vez por todas quem é obrigado a declarar e quem não é. E spoiler, se você é investidor, tem uma novidade para você. Quais regras mudaram e quais as que continuam? Se você investiu em ações, renda fixa, poupança, fundos imobiliários, criptomoedas e também no exterior, esse vídeo é para você. Então pega a pipoca, pague seu DARF e se aconchegue no sofá, porque esse vídeo é selo dado de qualidade. Fala, Bril! Ah, galera, não dorme. Quero agradecer a Levante Investimentos, a patrocinadora desse canal, que liberou gratuito para vocês um relatório Renda Fixa. Sabe que a hora é agora? Se você quer aprender mais sobre renda fixa ou se não sabe a hora de investir em renda fixa, baixe gratuitamente a poltrona do celular para o QR Code que está aparecendo na tela. E se você quer relatórios recomendados de ações, fundos imobiliários, exterior, abra sua conta na Levante Investimentos com o link que eu deixei no comentário fixado. Vale muito a pena e eu uso e aprovo. Levante, a patrocinadora desse canal. Fala, primo! Chegou a época do ano que todo mundo adora. Tempo de fazer a declaração do imposto de renda. Só que não. E claro, nós sabemos que é um assunto que faz muita gente peidar na cueca. Desculpe. Não posso mais. Mas calma, calma. Hoje vamos transformar esse tema chato e difícil em algo divertido e fácil. Mas antes, sabe o que é mais difícil do que fazer a declaração do imposto de renda, galera? É convencer vocês a deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Então, galera, faça isso aí, deixa o seu like e curte esse vídeo, porque vocês preferem pagar imposto do que deixar um like, que é de graça, né? Então já deixa esse like. E se no final do vídeo você não gostar, você pode tirar esse like. Combinado? Eu entendo que quando tratamos aí de imposto de renda, galera, seu bolso, ele chega a doer. Só que antes da gente ir direto para as novidades, é importante que você saiba que existe aí a diferença entre pagar imposto e declarar o imposto. Para isso, eu vou te contar uma história. Se liga. Senta que lá vem a história. Era uma vez, em um reino muito distante, duas irmãs que trabalhavam muito duro para ganhar o seu sustento. A mais velha se chamava Declarina, era muito cuidadosa e responsável. Todo ano ela fazia questão de declarar o seu imposto de renda certinho, preenchia todos os seus formulários e com muita atenção e capricho mandava esse imposto. Já a mais nova, a Darferina, era mais relaxada e desencarnada. Ela nunca se preocupava em declarar o seu imposto de renda e simplesmente pegava o valor que o governo mandava para ela e botava no bolso. Um dia, o rei decidiu fazer uma grande festa no castelo e convidou todas as pessoas do reino para participar. Declarina, toda certinha, guardou uma parte do seu dinheiro para pagar o imposto de renda, enquanto a Darferina, gastava tudo que tinha na festa. Porém, quando chegou a hora de pagar imposto de renda, Declarina foi surpreendida com uma boa notícia. Ela tinha direito a uma restituição e acabou recebendo dinheiro de volta do rei. Já a Darferina, que nunca declarava, foi pego de surpresa com um valor muito alto de imposto a ser pago e ficou sem dinheiro para as outras coisas importantes. E depois, cadeia para Darferina. Moral da história: pode parecer chato e trabalhoso, mas declarar o imposto de renda é muito importante para garantir que você pague o valor correto e até mesmo possa receber o valor de volta do governo. Além disso, você pode notar que ao declarar, você está apenas prestando contas para o governo do que você recebeu e pagou em 2022. Você não necessariamente precisa pagar, ou seja, você só está dando satisfação para o governo. E como você viu no caso da Declarina, você pode até receber uma restituição de volta. Já tá falando difícil. Primos, restituir nesse caso é quando a Receita ela te paga algo que você tem direito. Mas então, agora que a gente entendeu essa diferença, vamos para o que interessa. A gente sabe que todos os anos tem alguma novidade ou atualização nas regras do imposto de renda. Esse ano não é diferente, até porque até o ano passado qualquer pessoa que investisse na bolsa já tinha que declarar. Esse ano já não é mais assim. Há um tempo atrás tinha poucas pessoas investindo na bolsa
de Valores brasileira. Se liga aí nesse gráfico, ó. O número de investidores na B3 saiu de menos de 1 milhão até 2019 para 5,8 milhões em 2022, um recorde da história. Isso representa aproximadamente 2,7% da população brasileira. E o que eu tenho a ver com isso, Das? Tudo, primo. Antes, poucas pessoas investiam. Investir era um assunto chato, era só pra gente rica. Mas, com o passar do tempo, aconteceu a famosa democratização de informação. Isso fez que as pessoas investissem na bolsa com muito menos dinheiro. Com as redes sociais, a informação chegou nas pessoas. E com isso, a média dos investimentos caiu para mais ou menos aí R$3.000. Mais pessoas entrando na bolsa para investir com valores menores. Então, a primeira mudança que temos nesse ano é que se você investe na bolsa, não necessariamente você precisa declarar o imposto de renda. Então, quem que é obrigado a declarar? Antes da gente começar a falar quem é obrigado a declarar, eu sei que tem gente que não tem tempo para declarar ou preferem terceirizar para um contador conhecido, por exemplo. Mas cuidado ao escolher o contador, galera. Tem contadores que não entendem de investimentos e isso pode se tornar um problema. Por isso, eu decidi divulgar o meu contador, é o Guilherme da E-Rentável, um escritório de contabilidade que eu uso há anos e por isso eu estou indicando nesse vídeo. Na descrição aqui desse vídeo, galera, eu vou deixar um link com 20% de desconto para você fechar com o meu contador. Ele vai declarar tudo para você e tirar esse peso das suas costas. Mas ó, são só para os 30 primeiros, então corre se você quiser ganhar esse desconto. Agora voltando para nossa pergunta inicial, quem é obrigado a declarar? Para isso, galera, vamos responder algumas perguntas. Primeiro, você investiu na bolsa em 2022? Caso não, você não precisa declarar, ao menos não por essa regra. Mais pra frente eu vou te explicar melhor. Caso sim, seus bens e direitos somam valores acima de R$300 mil, se não, você não precisa declarar. Se sim, aí você precisa declarar. Agora, se você investe, mas possui bens e direitos abaixo dos R$300 mil, você realizou alguma venda de ativos em 2022? Caso não, você não precisa declarar. Mas se a resposta for sim, você precisa declarar. Mas, somente mas, se a soma das vendas forem maior que 40 mil no ano, ou se você teve lucro, ou se as vendas de ações em um único mês ficarem aí abaixo de R$20 mil. Caralho, Das, tô perdido. Não entendi nada, me explica melhor. Ó, vamos supor que ano passado você tenha vendido ações em fevereiro, sem fazer day trade. E aí elas chegaram aí na venda de R$19.999 no mês e depois não ter feito mais nada o ano todo. No mês de fevereiro você vendeu abaixo dos R$20 mil e no ano vendeu abaixo dos R$40 mil. Nesse caso, você está isento de fazer a declaração. Mas, se você tivesse vendido acima dos R$20 mil em fevereiro, você teria que declarar. No ano, você vendeu abaixo dos 40 mil. Porém, no mês de fevereiro, você vendeu acima dos 20 mil. Então, nesse caso, você declara. Lembrando que é 20 mil de venda, galera. Não é 20 mil de lucro. Toma cuidado para não confundir. Muita gente confunde. Então, eu tô falando de venda. Mas suponha que você vendeu R$15 mil em fevereiro. Mas nesse caso, você teve prejuízo. Vamos supor que você comprou R$18 mil de OIBR3 e vendeu R$15 mil, ficando com 3 mil de prejuízo. Baita bucha, hein? Nesse caso, você está isento de fazer a declaração. Mas se eu fosse você, eu declararia mesmo assim. Esse prejuízo que você teve te rende um crédito que pode ser abatido no futuro, nas próximas vendas, galera. Ou seja, declarar prejuízo vale a pena, pois vira crédito para você não pagar imposto futuro. Agora, se lá no início desse teste você disse que não investe, ainda assim, existem outros fatores que fazem o Japonesa Federal querer te pegar. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta, Japonesa Federal. Por exemplo, você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 no ano, aí tem que declarar, não tem jeito. Outro exemplo é se você teve rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte aí acima de 40 mil no ano. Caso sua resposta seja sim, declare. Se for não, você está isento. Mas não acabou. Em 2022, você teve ganho de capital na venda de bens e direitos sujeitos à incidência de imposto. Por exemplo, você fez day trade ou vendeu fundo de investimento imobiliário, né, os famosos FIIs. Digo isso pois, nesses casos, você não está isento. Se lucrou, você tem que gerar DARF e tem que pagar. Eu já ensinei como fazer DARF aqui nesse vídeo, então veja, caso você ainda não saiba. Caso sua resposta seja sim, você precisa declarar. Se não, você não precisa. Mas lembre-se daquele esquema que eu te falei do prejuízo. Se teve prejuízo, eu declararia também. Além das mudanças nas regras, houve também mudanças nas fichas do programa do IRPF 2023. Na ficha de bens e direitos, os contribuintes precisarão inserir o código de negociação dos bens operados em bolsa. Se você teve um catarrenta fora do casamento
e paga pensão alimentícia, galera, a declaração desse pagamento foi para a aba de fichas de rendimentos isentos e não tributáveis. Outra novidade é a relação à declaração pré-preenchida. Para usar ela, basta você criar uma conta no site gov.br. Inclusive, é por causa dela que o tempo de entrega da declaração está maior. Oh my God! Agora, galera, o prazo para a declaração é de 15 de março até 31 de maio. Isso porque essa modalidade de declaração exige um esforço de tecnologia e de cruzamento de informações. O japonês federal tá lá no computador, a milhão. O que o governo faz para te pegar o povo e fazer com que eles paguem aquela multinha gostosa, hein? O governo faz de tudo. Outra novidade, outra notícia é usar a declaração pré-preenchida ou escolher receber a restituição via Pix. Então você vai ter uma prioridade no recebimento do valor devido, olha que legal. Mas ainda assim, existem alguns critérios de prioridade para o recebimento da restituição conforme a tabela que está aparecendo para vocês. Ó. Ah, galera, e também tem uma ordem para restituição via Pix. Prepara o print aí para você tirar da tela. Agora, você pode estar perguntando, Pô, e o Pix? Eu devo declarar as transferências e recebimentos que eu fiz em 2022? você acha que o governo iria fazer o Pix só para te ajudar? Achou errado, otário? Lembre que você também é obrigado a declarar os informes de rendimentos de instituições financeiras. Então você precisa declarar todos os valores recebidos e investidos durante o ano, inclusive os valores aí de Pix, hein? Aliás, lembra da declaração pré-preenchida? Ela pode ser usada pelo próprio contribuinte ou por outras pessoas autorizadas por ele, tipo o seu procurador ou dependentes. Ou seja, tiveram tantas coisas para facilitar a nossa vida que acabou complicando, para variar, né? Inclusive, galera, uma notícia em alta é do aumento da taxa de isenção para quem ganha até R$ 2.640 por mês, mas ela é só válida para 2024, hein? Então vamos fazer um resumão do que vimos para gravar na memória, você não vacilar. Se você vendeu ações ao longo de 2022 e a soma de vendas foi superior a R$40 mil, você está obrigado a declarar o imposto de renda em 2023. Se você não vendeu ações, não está obrigado a declarar por essa regra, mas pode estar por outras. Se você fez venda de ações em operações comuns, ou seja, sem ser day trade, que somados não ultrapassaram os R$20 mil no mês, você não precisa declarar. Se você somente comprou ações em 2022, independente da quantidade, você não está obrigado também a declarar. Então lembre-se, não seja como a Darferina, galera. Agora que você já sabe as novidades, não deixe para a última hora e esteja em dia com o japonês da Federal. E novamente, se você deixou para a última hora, não tem tempo ou não quer declarar, mas sabe que precisa declarar, fala com o meu contador Guilherme da E-Rentável e ganhe 20% de desconto. O link que está na descrição desse vídeo. Agora me diz sua opinião. Essas novidades foram boas ou ruins? Não esquece também de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, hein? E também veja a playlist de imposto de renda que eu deixei aqui para vocês. Tem passo a passo como declarar cada ativo, beleza? Até o próximo vídeo e salam aleikum! Se inscreva aqui e assista esse vídeo. Vamos, câmera, não assista esse vídeo.